Oi gente, aqui é Carol, vocês estão no Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre como eu me tornei escritora. Eu falo muito aqui com vocês sobre várias coisas, sobre os livros que eu leio, sobre as impressões que eu tenho sobre leituras, mas eu acho que eu nunca parei aqui para falar para vocês sobre esse meu lado como escritora. Eventualmente eu solto alguma informação, mas é bem por acaso e bem porque a necessidade do vídeo me pede para soltar. Mas eu nunca fiz um vídeo específico para isso e acho que já passou da hora. Eu acho que esse meu lado de escritora começou quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Eu lembro que a minha irmã estava no ensino médio, ela tinha uns 16, 17, e ela me dava um tema de redação e pedia para eu escrever o que eu achava sobre aquele tema. Claro que a amplitude de pensamento de uma criança de 10 anos é diferente de uma pessoa de 17, e depois que eu escrevi ela tinha que refazer e colocar algumas impressões dela, mas ela usava a base do que eu fazia. E aí com 12 eu precisei fazer uma carta para uma trupe de teatro que teve aqui em Maceió, chamado Companhia dos Duendes, era uma trupe de Sergipe. E aí foi a primeira vez que alguém realmente parou para me dizer: você é boa nisso, não pare de escrever. E desde então eu não parei. Claro que na época eram pedaços, né? Eram tipo microcontos que eu escrevia à mão, deixava no caderno, no fichário. Eu tenho alguns guardados até hoje, coisas que quem sabe um dia eu vá desenvolver, mas eram só ideias soltas. E quando eu era adolescente, a gente tinha o costume de deitar, eu e minha prima, antes de dormir a gente tinha que deitar muito cedo, e a gente não tinha sono cedo, então a gente ficava na cama batendo papo e ela me pedia para contar histórias, e eu inventava histórias para ela, e ela amava as histórias que eu inventava. Então eu pegava aquelas histórias que eu inventava para ela e colocava no papel. E provavelmente isso só veio ganhar forma comigo já adulta. Eu tenho um amigo, o Guilherme, que ele também é escritor, e ele jogava RPG e ele tinha umas ideias muito boas para histórias. Inclusive uma delas a gente chegou a mexer juntos. Ele me disse o que se tratava a história, ele tinha toda a ideia, toda a trama do universo dele, mas ele não conseguia desenvolver a parte escrita. E aí eu dei vida a esses personagens dele, até hoje a história tá lá parada, porque tem muita coisa ainda para colocar, tem muita coisa para mudar. Foi a primeira história que eu realmente peguei com afinco para escrever, mas foi o primeiro contato, assim, na real, com alguma coisa que eu escrevi, saca? Com capítulos inteiros, sei lá, tipo 15 capítulos de alguma coisa. Então eu vi que eu funcionava fazendo aquilo ali e eu peguei gás para fazer. Quando me veio a ideia de A Mais Bela Melodia, e aí a gente vai falar sobre A Mais Bela Melodia em outro momento só sobre ele, foi dando aula em um colégio do município. Para quem não sabe, eu fiz letras e na época dos estágios da faculdade, me colocaram para dar aula de quinta, na época, né, que era quinta ao oitavo ano, quinta ou oitava série, não se chamava ano na época, num colégio aqui próximo de casa, um colégio do município. E nos intervalos, em vez de ficar na sala dos professores, vendo o que os professores faziam, né, conversando com os professores, eu ficava no pátio vendo o que os meninos faziam. Então eu escutava as conversas deles, os papos e a forma como eles encaravam a vida deles. Estudante de colégio público, ele vai ter uma diferença social muito grande aos estudantes de colégio particular, isso é lógico, né? E eu acho que foi ver como é que esses meninos reagiam à vida, como eles eram tão maduros, sendo tão novos, que me fez parar para pensar que tinha alguma coisa de muito errada em não se falar sobre essas vidas complicadas desses meninos com a cabeça tão pequena, às vezes sobre coisas até comuns, por exemplo, sexo na adolescência, gravidez na adolescência, uso de drogas, e às vezes as pessoas fazem um mundo naquilo ali como se fosse uma coisa terrível, não vamos falar sobre isso, para não incentivar, quando na verdade pode ser o oposto. Recentemente uma leitora minha chegou para mim dizer que quando a filha dela tivesse numa idade mais aceitável, é uma criança, que ia dar o livro para ler. E o meu livro tem muito dessas coisas, mas ela não viu como se eu estivesse incentivando, ela viu eu mostrando como era duro ter que passar por aquilo ali. Então isso surgiu em observar esses meninos, né, ver como é que eles funcionavam, e A Mais Bela Melodia saiu daí. Claro que envolto com a situação de música, porque eu sou apaixonada por música, e eu sabia que a primeira coisa que eu desenvolvesse em termos de literatura seria com música, e a partir daí eu comecei a criar os personagens. Eu sempre escrevo do personagem para a história, tá? Tem muita gente que pensa na história e depois pensa em quem vai compor aquela história. Eu sou o contrário, eu funciono de personagem para fora. E aí surgiu Klaus, surgiu Lorena, surgiu Adonis, e as pessoas foram surgindo aos pouquinhos. Claro que da primeira versão que eu pensei nessa história até a versão final, foi assim, uma mudança drástica, inclusive de personalidade dos personagens, do que acontecia com esses personagens, mas a cerne, sabe, a base da história, ela estava toda lá. Escrever A Mais Bela Melodia para mim foi
não sei, é uma experiência de vida, porque eu precisei de anos para terminar aquilo ali. Eu comecei a escrever no Wattpad, bem despretensiosamente, porque eu vi alguém falando sobre o Wattpad um dia, eu fiz, vou jogar lá. E aí começaram a aparecer leitores e pessoas ansiosas dizendo, escreve mais, eu quero mais, quando é que você posta mais? Isso aí é um incentivo, então se você que está aí me assistindo, você quer ser escritor, caramba, velho, começa a publicar no Wattpad. É uma experiência muito interessante porque vai incentivar você a escrever mais, as pessoas vão conhecer a sua história, vão conhecer seu nome como escritora. E muitos escritores no Brasil hoje em dia surgiram no Wattpad. Então, assim, eu acho uma ferramenta maravilhosa para se começar. Claro que quando você joga um livro no Wattpad, você não pode escrever ele em concursos literários, por exemplo. Mas se for uma coisa bem despretensiosa, como a minha era a princípio, então, putz, joga lá que vai funcionar. Certamente alguém vai ler a sua história. E se alguém ler a sua história, caramba, isso vai adiante. Existem vários grupos de Facebook de divulgação de livros do Wattpad, da Amazon, então divulga nesses meios, são meios interessantes para as pessoas terem contato com a tua história e vocês vão ver que aos poucos as pessoas, os leitores vão aparecendo. E aí a Mais Bela Melodia eu tive que dividir em 3 partes, porque era um livro assim, eu não tinha noção do quanto eu escrevia, sabe, do quanto eu era prolixa escrevendo. E eu só vim ter noção de quando eu acabei os livros inteiros, que eu fiz, caramba, eu não posso colocar isso em um livro único, eu nunca vou conseguir publicar mesmo de forma independente isso aqui, é muito grande. E aí eu dividi em 3 partes, e mesmo em 3 partes, minha gente, eu garanto a vocês que eu ainda acho que eu não vou conseguir publicar aquilo ali independente, porque são muitas páginas, o livro é muito grande. Mas mesmo que esse meu livro só seja um livro digital, seja só alguma coisa que eu imprimi para ter em casa em, sei lá, capa transparente e argola, ele é muito importante para mim, porque me mostrou que eu posso. Que não é só você ter o dom. Claro que ser escritor tem muito de você ter dom, né? Se você ser artista tem muito de dom, mas é muito de exercício, é muito de prática. E eu acho que eu mudei muito como escritora desde que eu comecei a Mais Bela Melodia para agora que eu estou terminando Improváveis Deslizes. E assim, é um crescimento notável, tanto para quem tá de fora que lê as coisas que eu escrevo, quanto para mim que estou escrevendo. Então, a Mais Bela Melodia tá na Amazon, tá? São 3 partes, então tem a Mais Bela Melodia, tem um 12 anos entre notas e tem um acorde final. Não foi projetado para ser uma trilogia, então minha ideia nunca foi escrever mais para ganhar mais, até porque, minha gente, pelo amor de Deus, eu tô independente, não ganha muita coisa, pelo menos eu não ganho muita coisa. É um romance YA, então se vocês quiserem ter contato com essa história, eu vou deixar os links aqui embaixo. E eu estou acabando agora Improváveis Deslizes. E enquanto eu acabo, que Improváveis Deslizes é uma história bem mais adulta, tem uma pegada bem política, assim, não é política, ainda é um romance, naquele caso ali é um novo adulto, tá? É um new adult, mas ele tem uma pegada política no meio, ele tem umas problemáticas interessantes em relação aos pais dos personagens. Eu gosto dessa vibe, né? Para onde a história caminha nesse sentido. Então o livro tem muito disso. Ele tá para ser lançado agora no meio do ano, tô terminando os últimos capítulos para poder mandar para diagramação, procurar capa, porque tudo isso aí acaba sendo um gasto do cacete, porque mesmo que você faça, é bom alguém sempre de fora ler teu livro, revisar. A diagramar para a Amazon não é fácil, já tive muito problema com isso, então é melhor você pagar um diagramador. E capa, se você tiver talento, ótimo. Eu tenho talento zero, eu faço assim, de vez em quando uma coisinha, uma arte, só para dizer que fiz. Mas eu gosto de pagar capista. Então ele vai ser lançado no meio do ano, e enquanto eu tô terminando Improváveis, a cabeça tá fervilhando de ideias. Então eu acho que o escritor, ele é muito da experiência, né? De você observar uma situação e dizer, caramba, isso aqui dá uma história. E, como eu disse a vocês, eu sou muito do personagem para fora. Então, eu levo meu filho para fazer tratamento, ele é autista, eu levo ele toda sexta-feira a fazer tratamento no NAS, que é o Núcleo de Atendimento à Criança Especial, que tem aqui na cidade. E eu tava na sala esperando o meu filho voltar, né? Eles entram lá, as crianças fazem os tratamentos que precisam e a gente espera do lado de fora. E a quantidade de pais e mães que ficam nessas salas de espera, né? Nessa expectativa de uma melhora que às vezes não tem uma cura, mas ameniza, né, a situação. Então foi observar isso, né, aquela sala de espera, aquelas mães acabadas, cansadas, destruídas, porque mesmo que meu filho tenha um autismo mais de grau leve, tem muitas crianças que estão ali que não são de grau leve, então exige uma atenção o tempo inteiro do lado. Então é uma mãe que nunca vai conseguir trabalhar, ela nunca vai conseguir ser uma mulher, ela vai ser sempre uma mãe. Claro que uma coisa não anula a outra, tá, gente? Mas uma mãe de uma criança, como eu vejo muitas lá, ela se anula. Ela se anula como mulher, ela se anula como muitas coisas. Então assim, foi observar essa situação que me veio a ideia para a próxima história. Então eu acho que
da vivência, né? O escritor, ele vem muito da vivência, de uma música que escuta, de um filme que assiste, de alguém que você conhece, de uma experiência na vida que você passa, e aí vai surgir uma história. Se você é um escritor, se você deseja ser um escritor, você começa por algum lugar. Observa. Depois que você observa, você anota. Depois que você anota, você estuda. Não existe escritor sem estudo. Tudo você tem que estudar. Se você vai falar de música, você estuda. Se você vai falar de política, você estuda. Tem que estudar. Depois que você estuda, você começa. Depois que você começa, você apresenta para alguém. Nem que seja uma pessoa, um amigo, um beta. Qualquer pessoa que lhe ajude a dizer se sua história está indo para um caminho bom. É sempre bom se questionar os porquês da sua história, né? Sempre se perguntar o porquê daquilo ali, para ver se a sua história funciona na cabeça de outras pessoas além da sua. Bota a bola para frente, gente, escreve, bota para fora, dá para alguém ler, vê se vai funcionar, se não funcionar, refaz várias vezes. Outra coisa importante é sempre refazer. Nunca a sua história, a primeira versão vai ser a que você vai entregar, a última. Refaz, quantas vezes forem necessários, mas não deixa a ideia na tua cabeça, nunca, jamais. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até a próxima.